esses termos que são bem relevantes nas provas de concurso: quilo, mega, giga, tera e peta. Até pouco tempo atrás, nas questões de prova, a gente nem citava o termo peta, mas agora começou a aparecer em algumas questões, por isso tem que entrar no nosso estudo aqui. Mas vamos entender isso de forma mais eficiente. Quando a gente fala, vou até ficar um pouquinho menor aqui, para facilitar a visualização de vocês. Quando a gente fala sobre quilo, a princípio a gente tem que imaginar que quilo significa 1000. Aproximadamente 1000, certo? Mas quando a gente relaciona com bit e byte, quilo de forma precisa significa 1024, porque ele é representante de 2 no expoente 10 dentro dos conceitos aqui relacionados a bit e byte. Por exemplo, se eu disser 1 kilobyte, eu posso dizer que isso é aproximadamente 1000 bytes. 1 kilobyte é aproximadamente 1000 bytes, mas de forma precisa, 1 kilobyte é 1024 bytes. Isso também acontece nas outras medidas. Por exemplo, o mega. Mega, a princípio, significa milhões. Então, se eu disser assim, eu tenho 1 megabyte, isso significa que eu tenho aproximadamente 1 milhão de bytes, mas de forma precisa é representante de 2 no expoente 20, que é 1.048.576 bytes, isso para o mega. Quando a gente evolui mais um pouquinho, a gente chega no giga. Giga, então, significa bilhões. 1 gigabyte é aproximadamente 1 bilhão de bytes, mas ele é representante de 2 no expoente 30, então de forma precisa 1 gigabyte é 1 bilhão 73.741.824 bytes. E se eu for imaginar o tera, que vem depois do giga? O tera já está na casa dos trilhões, ele é representante de 2 no expoente 40, e aí 1 terabyte é 1 trilhão 99 bilhões 511.627.776 bytes. Professor, e tem mais algo além do tera? Tem várias outras medidas, mas essas são as que importam, e eu vou colocar um acréscimo aqui do peta, que antes a gente nem estudava muito, mas agora, como eu disse, começou a aparecer em algumas questões de provas de concurso. Então, o que é 1 petabyte? 1 petabyte, peta significa quatrilhões. Quatrilhões, é 2 no expoente 50. 1 petabyte pode ser dito como 1 quatrilhão, 125 trilhões, 899 bilhões, 906 milhões, 842.620 bytes. Percebe que 1 petabyte, então, está na casa dos quatrilhões. É algo inacreditável em termos de armazenamento. E alguém poderia me perguntar o seguinte: professor, mas isso pode aparecer em alguns elementos do nosso cotidiano? Pode, sim, claro. Então a gente tem que cuidar. Todas essas medidas, quilo, mega, giga, tera e peta, podem aparecer no nosso cotidiano, certo? Importante então saber a historinha do quilo em relação às outras medidas. Por exemplo, 1 kilobyte é 1024 bytes, né? Perfeito. Mas o que é 1 megabyte, então? Que a gente já até citou, tá na casa dos milhões, né? Mas se eu fosse comparar com o kilobyte, então a gente pode ir acrescentando 1024. Por exemplo, 1 kilobyte é 1024 bytes. 1 megabyte é 1024 kilobytes. 1 gigabyte é 1024 megabytes. E 1 terabyte é 1024 gigabyte. E finalmente 1 petabyte é 1024 terabytes. Percebe que vou acrescentando aí o termo 1024 com o termo anterior para dizer o termo posterior. Professor, que maluquice, repete para mim. 1 kilobyte é o quê? 1024 bytes. Tudo bem. Aí o que é 1 mega? É 1024 kilobytes. O que é 1 giga? É 1024 megabytes. O que é 1 tera? É 1024 gigabytes. E o que é 1 peta? É 1024 terabytes. Também é interessante fazer essa relação dessa outra tabelinha. Outra coisa legal da gente entender: na maioria das questões de provas de concurso, eu não preciso saber o valor preciso para responder as questões. Na maioria das questões a gente resolve sabendo o valor aproximado. Então, por exemplo, 10 kilobytes, aproximadamente 10.000 bytes, porque a gente tem que pensar que quilo é 1000, que mega é milhões, que giga é bilhões, que tera é trilhões e que peta é quatrilhões, aproximadamente. Então, se a gente souber já o valor aproximado, já é muito bom. Tipo, eu tenho lá 16 gigabytes, aproximadamente 16 bilhões de bytes. Eu tenho 2 terabytes, aproximadamente 2 trilhões de bytes. Eu tenho 1 petabyte, aproximadamente 1 quatrilhão de bytes.
É isso, a gente pode pegar um valor aproximado para resolver boa parte das questões de provas de concurso, sem dúvida nenhuma, né? Vamos fazer exemplos práticos. Aqui eu tenho dois arquivos, olha ali, tem um arquivo de 27 KB. KB é kilobyte, então aproximadamente 27 mil bytes, já que quilo, olha lá na tabelinha, significa 1000. Então 27 KB, 27 kilobytes, aproximadamente 27 mil bytes. 31 KB, 31 kilobytes, aproximadamente 31 mil bytes, isso porque o quilo é aproximadamente 1000. Vamos ver outras medidas. Imagina uma conexão com a internet de 10 Mbps. Percebe que nesse caso o B está minúsculo. Quando o B está minúsculo significa bit, porque quando o B abreviado é maiúsculo, como está agora, é byte. Mas como vocês veem agora nessa imagem, o B minúsculo abreviado é bit. Então aí é power, uma conexão power, banda larga de 10 megabits por segundo. Por que eu estou lendo bit e não byte agora? Porque o B está minúsculo. E mega significa milhões. Se mega significa milhões, então eu posso ler 10 megabits por segundo ou 10 milhões de bits por segundo. Isso porque mega significa aproximadamente milhões, né? Vamos ver esse pendrive aqui, ó, um pendrive de 16 GB. O B tá maiúsculo ali, 16 gigabytes. Giga é bilhões, então 16 bilhões de bytes aproximadamente para esse pendrive. Aqui um HD, um disco rígido de 10 TB, 10 terabytes, então 10 trilhões de bytes aproximadamente. E aqui, pessoal, eu mostro um supercomputador da IBM que tem 10 petabytes de memória RAM e 250 petabytes de armazenamento. Quer dizer, ele tem aproximadamente, peta é 4 trilhões, 10 quatrilhões de memória RAM e 250 petabytes de armazenamento, 250 quatrilhões de capacidade de armazenamento de dados. Claro, isso é um supercomputador da IBM, é o Summit, um dos computadores mais rápidos e de maior capacidade do planeta inteiro. Então, claro que aí nós estamos falando num nível muito alto, mas para ver que já existem computadores trabalhando com valores de memória e armazenamento na casa dos petabytes, dos 4 trilhões de bytes. Outra dica legal, como é que a gente consegue converter entre essas medidas? Por exemplo, eu tenho um valor em gigabytes e eu quero converter em megabytes. Como é que eu consigo converter, por exemplo, giga para mega? Vou mostrar uma tabelinha para vocês que vocês vão seguir. Olha a tabelinha que eu montei ali, ó. Nessa tabelinha eu tenho byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte e petabyte, certo? Tudo bem. Como é que a gente faz a conversão? Quando a gente tiver que converter um valor em outro, pessoal, cada vez que a gente tiver que subir um degrau dessa escada de conversão, por exemplo, eu quero converter tera para giga. Aí, como é subir só um degrau, eu vou multiplicar o valor por 1024, certo? Se eu tiver que descer, tipo gigabyte para tera, cada vez que eu descer um degrau dessa escada de conversão, aí eu vou dividir por 1024. Então, quando eu subo um degrau dessa escada de conversão, eu multiplico por 1024. Quando eu vou descer um degrau dessa escada de conversão, eu vou dividir por 1024. Isso para obter o valor preciso, pessoal, para obter o valor preciso. Se eu quiser obter o valor aproximado, aí eu não preciso fazer o cálculo por 1024. Se é para obter o valor aproximado, cada vez que eu subir um degrau dessa escada de conversão, eu vou multiplicar por 1000. E cada vez que eu for descer um degrau dessa escada de conversão, eu vou dividir por 1000. Então observa o que eu disse. Se for querer, eu quero obter o valor só aproximado. Então sobe um degrau, multiplica por 1000 e desce um degrau, divide por 1000. Quando é o valor preciso é por 1024. Quando é o valor aproximado, pode multiplicar ou dividir por 1000. Como eu disse, na maior parte das provas de concurso que nós temos na atualidade, basta saber o valor aproximado, a gente já consegue dar a resposta. Na maior parte, não em todas, é claro. Bem, vamos ver então a parte prática. Como converter, por exemplo, 4,7 gigabytes e obter o valor em megabytes. Como é que eu faria isso, pessoal? Eu quero que você me converta 4,7 gigabytes, só que eu quero que você me dê a resposta em megabyte. Vamos ver isso na prática lá, vem comigo, ó. 4,7 giga para mega. Então vamos botar o 4,7 na casa dos gigabytes ali. Vamos voltar na casa dos giga. E aí, como eu quero a resposta em megabytes, megabytes está acima do giga. Então eu vou ter que multiplicar por 1000. Observa lá na minha escadinha de conversão, megabyte, eu tenho que subir um degrau da escada de conversão. E cada vez que eu subir um degrau, eu vou multiplicar por 1000. Então, para dizer quanto equivale 4,7 gigabyte aproximadamente em megabytes,
4,7 multiplicado por 1000 é 4.700. Então vou dizer que 4,7 gigabytes equivale aproximadamente a 4.700 megabytes, como a gente enxergou aí na nossa escadinha de conversão. Então vamos botar lá, 4,7 giga em megabytes corresponde a 4.700 megabytes aproximadamente. Viu que não é difícil fazer a conversão entre quilo, mega, giga, tera e peta, basta lembrar de subir ou descer, multiplicando para subir, dividindo para descer. Vamos fazer questão de prova sobre esse assunto, pessoal? Mais importante é fazer questões, porque aí a gente entende como isso de fato caiu nas provas. Então vem comigo responder essa primeira questão que diz: assinale a alternativa correta. 17 gigabytes equivale a, letra A, 17.000 megabytes, letra B, 1.700 bytes, letra C, 0,017 kilobytes, letra D, 170 terabytes e a letra E, 170.000 petabytes. Qual a resposta correta, pessoal? Vamos fazer a conversão. Vamos pegar primeiro a letra A, que dizia 17.000 megabytes, vamos ver se é isso aí. Pegando 17 giga, vamos botar o 17 aqui na casa dos giga. Tem que converter em mega, tem que subir um degrau da escada de conversão e aí multiplica por 1000. 17 multiplicado por 1000 dá 17.000, quer dizer, 17 gigabytes equivale aproximadamente a 17.000 megabytes, precisamente o que disse a letra A. Portanto, a letra A, de fato, é o gabarito já e a resposta dessa nossa questão, sem dúvida nenhuma aí, né? Bem, vamos ver as outras alternativas, por que estavam erradas. Vamos fazer todas as conversões aqui? Como é que eu faço para converter agora mega para quilo? Multiplica por 1000, pega aqueles 17.000 megabytes, multiplica por 1000, vai ter a resposta em kilobyte. 17.000 multiplicado por 1000 dá 17 milhões de kilobytes. E aí, para converter em byte agora, sobe mais um degrau, multiplica por 1000 de novo, quer dizer que em byte vai dar 17 bilhões de bytes aproximadamente. E para ter em terabyte, vou partir ali do giga, que é aquele 17, como agora eu tenho que descer um degrau da escada de conversão para ir para o tera, 17 dividido por 1000 vai dar 0,17 terabytes. E para descobrir em petabyte, tem que descer mais um degrau da escada de conversão. 0,17 dividido por 1000 vai dar 0,000017 petabytes. Agora vamos pegar essa tabelinha e vamos lá para as opções da questão, ó. Vamos pegar a tabelinha e vamos para as opções. A letra A já é a resposta certa, né, ó, 17.000 megabytes. A letra B disse 1.700 bytes. Não, pessoal, 17 gigabytes equivale a 17 bilhões de bytes, não a 1.700 bytes. A letra C botou dizendo que 17 GB equivale a 0,017 kilobytes. Não, kilobyte equivale a 17 milhões de kilobytes. A letra D diz que equivale a 170 terabytes. Não, equivale a 0,17 terabytes, de acordo com a nossa tabelinha de conversão. A letra E disse que equivale a 170.000 petabytes. Não, equivale a 0,000017 petabytes. A única que ficou certa ali, 17 gigabytes, equivale à letra A, 17.000 megabytes, e por isso essa é a resposta da nossa questão, letra A de América. Percebe como é importante a tabelinha de conversão para responder esse tipo de questão, né? Perfeito, pessoal. Vamos lá para mais uma questão? Vem comigo, próxima questão diz assim: considere que um provedor de e-mails limite em 10 megabytes o espaço disponível para o envio de arquivos e que se deseja enviar 10 arquivos sem compactação, cada um deles tendo 1.400 kilobytes de tamanho. Nesse caso, em um único e-mail, a quantidade máxima de arquivos que poderá ser enviada é igual a letra A, 4, letra B, 5, letra C, 6, letra D, 7, letra E, 8. Pessoal, para responder essa questão, vamos separar o que interessa, né? Ele diz que o provedor tem um limite de 10 megabytes, né? E que tem lá 10 arquivos de 1.400 kilobytes. 10 arquivos sem compactação, cada um deles tendo 1.400 kilobytes de tamanho. Aí ele diz, nesse caso, em único e-mail, a quantidade máxima de arquivos que poderá ser enviada é igual a quanto, pessoal? Limite de 10 megabytes, né? Se eu for pensar em 10 arquivos de 1.400 kilobytes, pessoal, 1.400 kilobytes convertendo em megabyte é quilo para mega. Então eu vou ter que descer um degrau da escada de conversão, vou dividir por 1000 e vou chegar a 1,4 mega. Quer dizer que 1.400 kilobytes equivale a 1,4 megabyte.
certo? Então eu tenho 10 arquivos de 1,4. 10 arquivos de 1,4 dá o total de 14 megabytes. Já passou dos 10. 10 arquivos não dá. Não dá. Então vamos ver aqui, 9 arquivos, 9 vezes 1,4 megabytes, dá 12,6 megabytes. Não dá ainda, já passou dos 10. Vamos ver 8 arquivos, 8 multiplicado por 1,4 megabytes, dá 11,2 megabytes. Olha lá, 8 arquivos dá 11,2. Passou um pouquinho, professor, mas passou, não dá? O limite é 10 megabytes. Se ele tentar mandar 8 arquivos, já passou também. Vamos tentar 7, então. 7 arquivos de 1,4 megabytes dá 9,8 mega. Aí cabe nos 10, porque o limite dele é 10 mega. Quer dizer que 7 arquivos de 1,4 dá 9,8 mega. Está dentro do limite, não ultrapassou o limite. 7 arquivos ele vai conseguir. E se 7 arquivos ele vai conseguir, então a quantidade máxima de arquivos que ele pode enviar é igual a 7. Por que não 4, professor? Porque daí não é a quantidade máxima, dá bem menos. 5 não é a máxima, 6 não é a máxima, 7 é a máxima que ele pode dentre essas opções? É, porque 8 já ultrapassa lá, ó. 8 deu quanto? Deu 11,2 megabytes, já ultrapassou. Então quer dizer que a letra D de Dinamarca é a quantidade máxima de arquivos dentre esses apresentados que ele consegue enviar anexado a esse e-mail. Era isso então, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero vocês então na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!